Olá, boa noite, gente. Como vocês estão? Vamos chegando para nossa live sobre a campanha, né, da Melhor Vida Não Há, da Comunidade Católica Shalom. Vamos chegando. Quero agradecer desde já a presença de todos aí. Fiquem à vontade. Vai ser muito interessante a nossa live hoje. Nossa campanha Melhor Vida Não Há. Já vamos nos aproximando do final da campanha, mas é algo que ainda vale a pena. Agora, nesse tempo, a gente vem meio limitado, né, por conta das ações. Não podemos ir nas escolas, as escolas não estão abertas. Anunciar, né, a Cristo primeiramente. E também levar a evangelização, levar o carisma Shalom às pessoas. Ao pessoal que vai chegando aí, sejam bem-vindos. Vamos ficando à vontade. Quero pedir, quem puder já coloca aí para mim fazendo favor. Campanha Melhor Vida Não Há. E coloca vírgula e escreve assim: dependência química sob a luz do método ADI-TIP. Coloca aí para mim que eu já fixo aqui nos comentários, tá? Vamos só esperar aqui chegar as nossas convidadas. Estaremos hoje com Maria Clara. Vai ser um prazer para mim estar falando com ela. E também com a nossa querida Eunides Almeida. Vamos esperando elas chegarem aí para nós darmos início à nossa live. Vamos chegando. Muito obrigado, gente, pela participação desde já. É uma alegria imensa. Olá! Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, Eunides. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo ótimo. Boa noite para você e para todas as pessoas que estão aí com a gente. Que Muito bom para nós estarmos aqui também. Que legal. Para mim, uma honra também, porque eu lendo, né, o livro da Renata, só vi ali, né, a tua participação discreta ali também na biografia dela. Mas para mim agora é uma alegria estar aí falando com você, com a Eunides também. Eunides, é uma alegria mesmo. Eu venho acompanhando os seus vídeos que vocês postam aí também, tá? Gente, só explicando para vocês também, para todos que estão nos assistindo aqui, essa nossa live, né? É sobre... nós temos uma campanha dentro aqui da comunidade Shalom, né? Melhor Vida Não Há. E ela vem num combate contra as drogas. E quando fora de tempos atípicos, assim como dessa pandemia que a gente vive hoje, a gente geralmente faz elas nas escolas, pedimos, né, autorização, fazemos teatros, né, que venham dando levando o pessoal a uma reflexão sobre esse tema, né? Então, o que é uma ferida hoje, uma chaga na humanidade, né? Mas eu, inclusive, hoje venho fazendo também a terapia com a Carol, né, lá em Curitiba. Aí eu vou experimentando, tocando nessa realidade, né? Minha mãe fez também, acabou de entrar aqui também, e ela vem fazendo essa terapia, e ela teve uns contratempos também, acho que há 2 anos, se não me engano, e a terapia foi muito importante para ela, né? E a minha tia também fez. Então, eu comecei a fazer, tive essa graça de fazer com a Carol lá em Curitiba. Está sendo muito importante. Eu, particularmente, como missionário da comunidade, está me ajudando muito na vida de oração, assim, sabe? Eu vou me aprofundando, assim, de uma forma nunca antes vista, assim, sinceramente, sabe? Vem me ajudando muito. E eu queria, né, desde já agradecer a presença de vocês e iniciar, pedir para vocês, primeiramente, se apresentar também ao povo aí e falar, explicar, daí vocês fiquem à vontade, aí vocês vão se organizando aí, e para explicar o método da ADI-TIP, né? Podem ficarem à vontade.
Então, eu vou começar, eu sempre começo. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Maria Clara, eu sou filha da doutora Renate. A gente brinca que é a melhor parte do meu currículo, que eu sou filha da doutora Renate, que é a criadora do método DEITIC. E eu e a Eunides, a gente está aí numa trajetória já de algum tempo, de muito estudo, né? Então, desde o mestrado, agora a gente está fazendo o segundo pós-doutorado. E todo o nosso trabalho tem sido muito nesse sentido de ir a partir da fenomenologia e fundamentando a prática clínica do método DEITIC, que as pessoas falam não é muito novo, é muita novidade, é um negócio muito diferente, e é mesmo, mas na realidade, em tempo de existência, ele já tem 45 anos. Esse ano, 2020, está fazendo 45 anos de existência. A doutora Renate começou com os primeiros trabalhos na prática clínica, que foi em 1975, descobrindo esse caminho de acesso a essa interioridade humana. Você consegue, então, descobrir aqueles registros, aquelas primeiras impressões que ficaram registradas desde a fase do útero materno e que, por isso a gente fala inconsciente, né? Que não é um inconsciente tal como a gente conhece, mas é esse inconsciente desse olhar para dentro, dessa interioridade, onde a gente vai descobrindo muitos registros muito positivos, e você está tendo essa experiência, que tem a ver com todos aqueles valores, capacidades e qualidades que todos nós temos. Alguns têm mais consciência deles, outros menos consciência, né? Às vezes esses valores estão escondidos, estão abafados, estão cobertos, né, por um monte de capas que tem a ver com a nossa história de vida e tem a ver principalmente não tanto com o que aconteceu, mas principalmente como nós significamos aquilo que aconteceu. E esse significado não é no sentido reflexivo, né, vou pensar sobre, é no sentido pré-reflexivo. É uma impressão e a pessoa registra e às vezes registra ideias, ela registra autoconceitos muito negativos e destrutivos sobre si mesma. E é aí que está a base dos problemas. Se Eunides, a Eunides vai se apresentar, desculpa. Por favor, Eunice. Tudo bem, boa noite, né, gente? Então, eu sou Eunides Almeida. Se a melhor parte do seu currículo é que você é filha da doutora Renate, então eu era amiga pessoal dela, né? Então, acho que essa também faz parte do seu currículo. Faz parte dá para adicionar no currículo, dá para adicionar. É, com certeza. Mas é um prazer estar aqui falando com vocês sobre a questão da dependência química. Eu acho que todos nós temos essa responsabilidade de acordar para essa realidade, como você falou, essa chaga, esse sofrimento, que é um sofrimento que a gente não pode reduzir nem ao aspecto biológico, nem ao aspecto psicológico e nem ao aspecto social ou cultural. Ele é atravessado por essas três realidades, não é? Mas aqui a nossa conversa hoje, eu acho que gira em torno do que nós encontramos dentro da prática do método DEITIC, o que nós encontramos por detrás dessa questão da dependência química, como sofrimentos psíquicos ligados à história de vida. Então, eu acho que nós temos essa experiência para compartilhar, até porque há muitos anos nós também temos a experiência de atender aquelas pessoas que estão na Fazenda da Esperança com essa realidade da dependência química, né? E outras pessoas que também, fora do contexto da Fazenda da Esperança, nos procuram. Então, assim, eu acho que é importante essa conversa, sim, principalmente para a gente trazer um pouco de luz, um pouco de esperança, né? De possibilidade da pessoa fazer o enfrentamento e sair deste estado no qual ela se encontra. Porque se você perguntar, por exemplo, até qual é a noção científica que se tem, segura, sobre o que é a dependência química, é tão multifacetado que isso é muito discutido, né? E vai mudando de época em época os enfoques. Mas nós podemos falar, sim, daquelas pessoas que estão sofrendo de dependência química e que nos procuram. E o que surge a partir da interioridade delas na base do sofrimento psíquico dessas pessoas, né? Inclusive não só como motivação para entrar nesse processo, mas muitas vezes até para se manter nesse processo também. Então, sim, acho que temos aí uma conversa muito bacana nesse sentido de trocar experiência. Exatamente. A gente...
Ah, sim, eu ia comentar aqui em Ponta Grossa nós temos algumas instituições assim que trabalham, né, com dependência química, né? Temos uma instituição católica também. E realmente o desafio foi o que você falou, foi a permanência, né? O começar é de muitos, né? O terminar é de poucos. Então, isso que eu gostaria de levantar aqui com vocês. Essa terapia, ela é algo que vai além. Às vezes nós, assim, eu acabei nem me apresentando também para vocês, eu sou o Simon, né? Desculpa. Sou missionário de aliança aqui na comunidade Shalom, comunidade católica Shalom, aqui em Ponta Grossa. E sou acadêmico de psicologia. Hoje venho fazendo psicologia, vem sendo fundamental, principalmente agora, podendo tocar na realidade da DI, né? Eu, assim, de forma pessoal, venho há muito tempo falando assim, eu quero mergulhar minha vida na verdade, né? E eu ia encontrando muito essa verdade dentro da igreja, dentro da minha família, no meu relacionamento, e não conseguia encontrar essa verdade no meu meio acadêmico, né? Assim, lógico, existem várias verdades ali que elas muitas vezes vêm até meio incompletas. E eu queria aprofundar, eu quero algo mais profundo e acabei, né, encontrando a Carol, foi aparecer na minha vida, psicóloga Carol, e acabei comecei iniciando essa terapia. Então, olha, eu para mim a terapia, eu acho que isso é o fundamental. Porque quando nós acabamos não cavando o problema, trabalhando apenas ali o superficial, paramos no biológico, eu vejo que talvez isso dificulte a permanência. Eu acho que acredito que seja mais ou menos 9 meses, geralmente, que a pessoa ela vai conseguindo ali. Eu acho que quando ela passa disso, muitas, pelo menos dentro dos lugares onde eu conheço, né, que acolhe, né, os dependentes químicos, se considera que elas já concluíram, né, o tratamento. Mas eu queria ouvir como que é esse trabalho dentro da Fazenda Esperança, como que funciona, como que é, se não me engano, tem uma clínica da ADI dentro da Fazenda, é isso mesmo? É. Na fazenda não tem todas as fazendas. A Fazenda Esperança tem várias fazendas, inclusive fora do Brasil. Então, nós temos Uhum. uma clínica dentro da Fazenda Esperança de Guaratinguetá, em São Paulo, e acho que tem uma pequena em Itabira, né? Itabira, em Minas Gerais. E a gente faz muito esse movimento que vão os psicólogos atender na Fazenda Esperança. A gente faz um movimento itinerante. Então, o pessoal, como a terapia da ADI, são 10 sessões, 10 a 15 sessões. Então, tem uma fase preparatória, que é exatamente para aprender essa concentração, esse olhar para dentro de si, descobrir essas respostas que vão vindo de dentro da interioridade. Então, realmente, nós temos uma sabedoria intuitiva muito maior do que a gente podia imaginar. Então, a pessoa faz, então, o que às vezes a gente vai para as fazendas, vai um grupo, faz a fase preparatória, depois vai um grupo e atende, os psicólogos atendem, E é então, no, o método ADI. Maria, e é no início de quando a pessoa chega, no meio, mais para o final, como que é? Na Fazenda Esperança, eles fazem assim, do meio para o fim, né? Porque a gente não consegue, é um volume muito grande, então eles fazem todo esse período inicial de ir entrando no processo da fazenda, de mudança, de transformação, e a fazenda é impressionante. Se a gente vai estudando o que costuma ajudar as pessoas a saírem da dependência química, a gente vai perceber que tem alguns elementos que são comuns. Geralmente são multidisciplinares, quer dizer, as clínicas elas trabalham com uma equipe. A fazenda, ela tem, na realidade, um processo psicoterapêutico que eles têm dentro da fazenda, é o método ADIT, mas eles fazem muito esse trabalho de ajudar esses meninos a descobrirem o próprio valor e irem, então, fazendo esse movimento de grupos, de um e ajudando o outro, e eles vão descobrindo o próprio valor pela capacidade que eles vão descobrindo de ajudarem uns aos outros. É uma coisa muito linda que tem na Fazenda, que eles vão, então, ensinando esses jovens a fazerem gestos diários de amor uns pelos outros. Então, a pedagogia da Fazenda é ensinar a amar. Mas eles trazem histórias, sofrimentos, todos têm alguma história de mágoa, e é muito importante a gente falar que não é por causa do que fizeram, né? Porque muitas vezes os pais já ficam, meu Deus, o que foi? O que foi que eu errei?
não é necessariamente porque teve um trauma, um sofrimento, mas tem umas feridas que às vezes nem a própria pessoa sabe que tem. E aí, quando a gente entra para a terapia, que é mais ou menos do meio para o fim, é 1 ano na fazenda, né, que a proposta é de 1 ano de internação. Então, eles fazem a terapia, e aí como você consegue trabalhar esses registros de base, eu talvez dê alguns exemplos, a pessoa então vai se descobrindo, vai ficando livre desses registros negativos e descobrindo todo um potencial. Então, isso dá muita força. Porque, no Eu fundo, acho todos que, nós queremos ser verdadeiros, né? com Pode falar. certeza, com certeza. Todos nós, não é só eu que estou buscando a verdade, eu acho que todos nós buscamos a verdade, né? E quando encontramos, acabamos realmente nos encontrando, né, de verdade, né? E a própria fenomenologia, ela trabalha justamente isso, né? Trabalha a integridade do ser. O ser não é apenas pulsão, o ser não é apenas o biológico, né? Nós sabemos que somos muito mais que isso. Não podemos nos reduzir a animal, né? Então, eu acho que é fundamental. E isso é interessante, né? Que a pessoa vai encontrando o sentido dela a partir do momento que ela começa a ajudar o outro que passou pela mesma situação dela. Me conta um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que aí está o segredo do ser humano ali, né? De ver o quanto a vida dele vale a pena e ele sai de uma realidade totalmente diferente e que aonde vivia somente pelos seus prazeres, somente pelas suas pulsões, vamos dizer assim, e acaba percebendo que a vida é muito mais do que isso, né? Me explica um pouquinho mais sobre essa oferta de vida que faz toda a diferença. Olha, eu acho que aquilo que é oferecido, né, quando eles começam a fazer essa experiência do amor, isso é muito importante porque não se dá tanta importância ao amor quanto deveria se dar. E, na verdade, a gente sabe, até pela psicologia, a gente sabe por algumas linhas da psicologia, e dentro da psicoterapia, do método ADITIP, isso se confirma na prática clínica em todos os pacientes que já passaram pelo processo de psicoterapia ao longo desses 45 anos, né? Que na base dos sofrimentos psíquicos, a gente encontra feridas que estão ligadas a questões que são fundamentais para o ser humano, que são necessidades psicológicas que ele tem. Então, o nosso corpo, por exemplo, ele tem necessidades para ele funcionar, para ele desenvolver. E a nossa vida psíquica, ela também tem necessidades que são fundamentais. Então, tem a necessidade de amar e ser amado, não pode ficar só no ser amado. Porque quem fica só no ser amado também adoece, né? Então, tem a necessidade de amar e ser amado. Essa é uma necessidade fundamental. A do reconhecimento. Então, assim, não é do reconhecimento tanto do que eu faço, mas de quem eu sou e do meu valor pessoal como ser humano, que é insubstituível nesse lugar, nesse tempo, nessa família, ou em uma comunidade, mas insubstituível não tanto pelo fazer, mas por quem ela é, né? Então, esse reconhecimento é uma necessidade fundamental do ser humano. A experiência da confiança é outra necessidade e do reconhecimento, então, do seu próprio valor. E tem outras também, mas aqui eu estou colocando essas 3 porque a gente percebe que essas experiências elas aparecem como feridas, como uma quebra de confiança, por exemplo, um não reconhecimento, uma não abertura para essa pessoa, e a experiência que para ela pode ter acontecido de fato do desamor, ou ela ter tido a impressão do desamor, apesar de ter sido amada. Então, o que vai acontecendo? Essas primeiras impressões que a Maria Clara falou aqui, que acontecem desde cedo na nossa vida, porque tem gente que acha que o ser humano só é ser humano depois que nasce. Isso não é verdade. Pela nossa experiência, nós percebemos que o ser humano é ser humano desde o começo, desde o princípio. Que já na fase da intrauterina, a criança participa de tudo que acontece ao seu redor, e que essas impressões diante de determinados acontecimentos que ela entende como sofrimentos, porque ela entende que faltou amor, que podem ser diversos tipos de acontecimentos, desde a questão da relação dos pais com a criança ou entre os pais, mas não se reduz aos pais, aqui tem todas as pessoas ao redor, e todas as pessoas ao redor que são contemporâneas, mas também
tem todas as pessoas que fazem parte da história, de uma história anterior à chegada do sujeito, que são os nossos familiares ancestrais, que é o que a gente chama de fenômenos transgeracionais, que é uma herança que a gente recebe. Então, a nossa formação, ela é multifacetada. E essas primeiras impressões, que são esses autoconceitos que nós nos damos, quando eles são negativos, eles se tornam extremamente destrutivos, porque nós passamos a acreditar naquele autoconceito como se fossem verdade sobre nós. E essas feridas, elas ficam lá, alimentando e motivando as nossas ações, porque não é uma questão de causa e efeito, né? Como é nas ciências da natureza, um determinismo psíquico, são ações motivadas pela própria maneira como nós nos posicionamos diante dos acontecimentos e as decisões que nós tomamos. Mas quando essas feridas não são tratadas e não são elaboradas, elas ficam dentro da pessoa, elas ficam doendo mesmo, elas ficam como que expostas. E a pessoa, ela vai responder às questões da vida a partir dessas feridas, mas também, lógico, que a partir de um eu originário que também se encontra dentro dela. Que ao mesmo tempo que tem essas feridas, que são as distorções que a pessoa faz sobre ela, tem aquilo que é o eu originário da pessoa, por todas as potências que ela possui em sua alma, reclamando por um lugar para se desenvolver, para que a pessoa possa ser quem ela é. Mas, às vezes, é difícil para ela encontrar esse espaço também. Então, assim, a primeira coisa que eu quero dizer, não vamos falar de culpabilização de pai, mãe, ancestrais. Nós temos que pensar no ser humano assim, olha, como corresponsável, né? Eu sou corresponsável pelo meu processo de formação. Então, é uma responsabilidade dividida entre o ambiente que recebe uma pessoa e a pessoa que nesse ambiente se forma pelas respostas que ela dá. Então, são responsabilidades compartilhadas. Aí, dessa forma, todo mundo consegue ajudar. Quando todo mundo se implica no tratamento do dependente químico, porque se a família não participar, é muito mais difícil para aquela pessoa sair dessa situação, né? Era o que eu ia Mas, já perguntar sobre a família, né? Sobre a participação da família nisso, né? Onde fica a participação da família? Quão importante é essa participação da família? Você pode continuar só para a gente ir pontuando aí as perguntas aí. Tá. Então, assim, só para terminar essa elaboração, o que a gente encontra por detrás, as questões dos sofrimentos psíquicos por detrás da dependência química, são essas feridas, esses autoconceitos e uma forma da pessoa se ver no qual ela não sabe, na verdade, quem ela desconhece o seu próprio valor e ela faz muito movimento, muitas vezes até de autodestruição, e nem sempre é de forma tão consciente assim, porque ela já vai dando essas respostas de acordo com as decisões e essas primeiras impressões que ela fez. Então, assim, lógico que você tem que dar um tratamento multidisciplinar, porque a pessoa tem que ter condições de fazer a psicoterapia também. Ela tem que passar por todo um processo onde ela já deixou, né, de usar os psicoativos para ela poder iniciar o tratamento dela, senão fica difícil ela fazer a psicoterapia. Mas aí eu acho que a família dentro do processo ela é fundamental, porque se fala muito do dependente químico, que quando ele entra no processo da dependência, pelos transtornos que a dependência química pode causar, inclusive pelos transtornos mentais, a família adoece junto com aquela pessoa, né? E ela adoece junto e os irmãos, os pais, por exemplo, o marido, a esposa, eles se tornam codependentes. E codependentes emocionalmente falando, né? Não necessariamente ligado ao psicoativo. Por quê? Porque eles vão viver em função do adoecimento daquela pessoa. E aí eles vão deixando de viver a própria vida, vão abandonando as suas questões pessoais, vão vivendo em função do outro, e quando eles fazem isso, eles não estabelecem limites até onde eles podem ir, nem limite para o outro. O que acontece nesse processo? Esse outro que estava reclamando por um amor que ele acha que nunca recebeu, porque ele tem uma dúvida de amor e de valor pessoal muito grande dentro dele,
No momento em que a família começa a ficar ao redor dele, ele pode entender isso como um ganho secundário e não querer sair, não querer, muitas vezes inconsciente, tá? Sair desse estado, percebendo que essa é a única forma dele conseguir ser reconhecido no seu valor e dele receber algum amor. Então, se você não quebra esse sistema que fica adoecido de relações, aonde através do sofrimento eu penso que eu consigo o amor, porque quando eu sofro, todo mundo deixa de viver sua própria vida para viver o meu problema, isso pode manter esse sistema por vários e vários anos. Por isso que quando você trabalha com a pessoa que está em dependência química, as feridas dela, né, é ela que tem que trabalhar, ninguém pode fazer isso no lugar dela, mas muitas vezes você tem que fazer uma intervenção familiar também, porque as pessoas elas precisam saber estabelecer esses limites para não, inclusive, alimentar o processo de adoecimento da pessoa. Até porque costumam, por exemplo, quando são os pais, eles entrarem com um processo até de superproteção, muitas vezes por se sentirem culpados do adoecimento do filho, não é? E aí, quando a pessoa acha que ela faltou com alguma coisa, por exemplo, se ela começa a falar que ela não amou o suficiente, que o filho está assim por culpa dela, ela quer super proteger para compensar aquilo que ela acha que não deu. E fica eternamente refém. Então, e isso é preciso que essas pessoas elas também sejam tratadas, para que elas saiam e não sejam facilitadores desse processo da dependência química. Aí está, ali é o ambiente dela que também vai sendo favorável para uma mudança, né? Olha, nós temos algumas perguntas aqui, deixa eu ler do Padre Rafael aqui. Olha que legal essa pergunta. Podemos dizer que a cura, então, não está na busca, mas num encontro consigo mesmo, com o eu interior? A gente poderíamos dizer isso também, né? Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, pelo menos como eu enxergo, assim, pensando no ser humano, em todas essas buscas, né, do ser humano. E eu trabalhei, quer dizer, no meu mestrado, depois do doutorado, eu trabalhei exatamente com jovens que estavam envolvidos com crime no primeiro momento, jovens autores de ato infracional, que estavam, inclusive, em regime de privação de liberdade. E depois do doutorado, eu fui trabalhar com jovens que estiveram no crime, e aí no crime junto com a droga e com a dependência química, né? E aí todas as drogas mesmo, e crack, junto, era realmente uma confusão de vida, e que conseguiram sair, né? Conseguiram reconstruir, conseguiram transformar a própria vida. E eu lembro que quando eu fiz um projeto do doutorado, que eu queria conversar com jovens que tinham conseguido reconstruir a vida a partir depois do crime, pós o crime, eu falei, olha, você não vai achar essas pessoas, porque isso aí é praticamente impossível. Eu falei, mas se eu achar 2 ou 3, já não dá para dizer que é impossível. Se tiver exceção, impossível já não é. Só temos que descobrir o que pode facilitar, o que pode ser um caminho. E aí, quando você percebe, mesmo quando a pessoa vai entrando nessa confusão da droga ou do crime ou de outros tipos de comportamento que são destrutivos, né, da droga, do álcool e outros, né, às vezes de agressões, que às vezes tem pessoas que estão entrando num processo compulsivo de agressão, e a agressão é aquelas pessoas que ela mais ama. Então, não dá para entender uma coisa tão contraditória, como é que você machuca tanto quem você ama e quem te ama. Né? Então, parece que tem aí, você fala assim, essa pessoa ela não sabe receber amor, ela joga um monte de pedra. E, na realidade, o que a gente está percebendo? É exatamente essa busca de amor. Então, há um movimento que vem de dentro do ser humano de busca de amar e ser amado, porque é constitutivo, porque é fundamental, porque o ser humano não vive sem essa certeza de amor. E se ele tem dúvidas, ele começa a criar mecanismos e processos de adoecimento, não é adoecimento só físico, não. De adoecer o próprio ser, de não ser quem ele é de verdade. E ele chega um momento que ele não se acha mais, ele nem sabe mais quem ele é. Mas é aquela busca, aquele desespero. Então, e é desesperador. E é um vazio, e é uma ferida que dói lá dentro, que dói na alma, que aí outros subterfúgios, como por exemplo a droga, ela dá um alívio falso, anestesia a dor. Seria uma fuga,
Maria? A palavra fuga ela é ampla, né? Mas se a É, gente for perceber qual que é a diferença, assim, qual que é o sofrimento interno e por que às vezes a droga chega tampando, é porque dá uma anestesia, ele não só foge, ele para de sentir dor. E sim, quando a gente para de sentir dor, você sossega. Só que você não parou de sentir porque a dor continua lá. E é como sempre que aí você precisa de um estímulo maior, porque aquele estímulo inicial que acalmou a dor, como o cérebro se acostuma com aquilo, inclusive fisicamente, você precisa de uma dose maior, outra dose maior, e cada vez a angústia interior aumenta. Você começa a perceber todo o sofrimento que você vai causando em volta de você. Você vai pensar, você já tinha uma ideia negativa, e às vezes são ideias assim, eu sou um lixo, eu não presto para nada, eu sou um incômodo, eu não deveria existir. Ideias que a pessoa tem e que foram construídas, né? uhum, Aí, quanto mais ela vai se afundando nesse buraco, mais ela pensa de si mesma, está vendo como é que eu não presto, está vendo como é que eu não sirvo para nada, e aí vai virando um processo destrutivo cada vez maior. Então, você me falou, isso. tem como medir amor? Não. Existe amor errado, amor certo, amor doente? O amor, não. Mas a expressão dele, como passa pelo mecanismo, passa pelo psicológico, pela afetividade, pelas distorções naquilo que é amor, aí pode estar adoecido. A Então, quando expressão e a interpretação também, né, Maria e Clara? a interpretação, exatamente, porque aí ele começa a ficar doente para receber e para expressar. Então, qual que é a busca? É a mesma busca. Busca de ser amado, busca de ser reconhecido, busca de ter valor, são exigências fundamentais de todos os seres humanos. E nós somos seres humanos, então a gente precisa descobrir o que você está buscando. Quem É, é você de verdade? exato. Né? Eu O vou, que você está buscando, você não consegue desse jeito. Né? eu vou Pode fazendo falar. eu vou fazendo a ADI, né, fazendo a terapia e vou percebendo o quanto tempo, né, eu tô com agora eu vou completar dia 30, 28 anos, quanto tempo eu me relacionei de forma superficial com as pessoas, não dando o significado que elas têm, né? Não se relacionando com elas assim pela essência dela, que é uma pessoa que ama, tem capacidade de amar, né? E eu não enxergar isso nela. E como eu fui me ferindo também por conta disso, né? Eu vou percebendo isso daí. E para você que está assistindo a live agora aqui, tenho certeza que talvez se você tem essa dificuldade nessa área em relação à dependência química, o próprio nome ali diz que é uma dependência química, né? Mas eu acredito que por meio dessa terapia você também pode encontrando em você também a força para vencer essa dependência, né? Porque não é só dependência química que nós temos como dificuldade. Nós temos dependências afetivas, né? Temos tantas outras dependências. Então, como o próprio método diz, né? Nós somos criados para amar também, né? E aí está um grande sentido, né? Eu vou percebendo, lógico, é um pouco distante da dependência química, mas, por exemplo, nós temos vários ministérios aqui no Shalom, por exemplo. E a própria oferta de vida, quando você para só no servir, você morre também como vocação. Só no servir você morre. Então, o segredo está no você servir, no amar, né, vamos dizer assim, porque é um amar, mas também se deixar ser amado muitas vezes e viver essa dinâmica constante, né? Outra coisa que eu ia comentar sobre a Carol acho que deve estar assistindo ainda. Por que eu percebi o quanto eu me relaciono de forma superficial com as pessoas? Agora nós fomos fazer, eu fui para Curitiba e tem um custo, né, para nós agora nesse tempo de pandemia, né? A gente conversou com ela lá e ela acabou fazendo almoço na casa dela. Vou expor você aqui, Carol, tá? Depois você me puxa a orelha. Aí nós estávamos, a filha dela preparou a mesa, né? Tudo mais, estava empolgadíssima a Vale. Aí, logo em seguida, o irmãozinho dela pegou e derrubou o prato de macarrão no chão. E daí eu fiquei, daí a comida estava meio limitada ali, né?
porque nós comemos bem, sabe? Aqui a gente não tem vergonha não, viu, Maria e Eunides? Daqui a gente não tem vergonha, a gente come mesmo. E daí nós sentamos na mesa lá e aquele prato de comida tava bem certinho, né? Foi o suficiente para cada um, mas estava bem certinho ali a comida e tal. E eu percebi, né, que a Carol não deu, ela tinha até comentou assim no momento assim, falou assim, olha, eu esqueci agora o nome do filho dela, desculpa, fulano vai comer, né? E daí ela pegou e eu vi que quem, no final das contas, acabou comendo sem alarde nenhum, assim, tipo, bem discretamente, acabou comendo. E o filho dela ali, nem aí, foi comer um pratinho ali fresquinho e tal, e não comeu aquele que tava tinha caído. Mas a Carol comeu. E eu percebi naquele momento que a relação com ela não era uma relação superficial, onde ela chegou e falou assim, olha, eu tô comendo teu prato aqui agora, você vai ter que me amar, viu? Né? Ou tipo, uma troca, entendeu? Ou algo assim, uma educação assim, dessa forma. Mas eu percebi assim que eu falei, puxa, é uma relação muito mais profunda, que talvez o filho dela não tenha tido a percepção de forma, vamos dizer, pelo sensorial, né? Pela visão, por ouvir ela falar, alguma coisa assim. Mas tenho certeza que a essência dele um dia vai saber que ela comeu aquele prato por amor a ele, para não expor ele diante de toda visita, né? Para não no caso constrangê-lo ou sei lá, né? E conteve ali, e eu vi que ela comeu com um sorriso no rosto, com todos nós ali. E a partir daquele momento, vou falar bem sincero, vou ser bem sincero com vocês, sabe, Maria e Eunice? Eu sempre tenho um pé atrás, assim, né? Eu busco a verdade, mas sou bem racional, sabe? E eu falava assim, tô vendo aqui, mas como assim? Eu queria entender como que eram aquelas perguntas que ela me fazia durante a terapia e tudo mais, e até a Carol vai me aguentando lá, porque eu vou perguntando tudo, né? E daí ela pegou e a partir daquele momento eu percebi, esse é o amor que eu quero buscar, sabe? É esse amor que existe dentro de cada um e que muitas vezes a gente não consegue extrair do outro e nem mesmo extrair de nós mesmos, né? Então, foi Carol, não vai me xingar depois, viu? Mas foi algo que foi a partir dali, que tá, até no período da tarde, eu já estava totalmente mais tranquilo, assim, porque eu sei, é essa verdade que é sair daquela coisa, daquela troca. Eu ajo assim porque aconteceu isso comigo. Não leva o ser humano a perceber que ele é um ser cheio de potência, né? Você que está assistindo talvez tenha uma dificuldade em relação a isso, a dependência química. Você é um ser cheio de potência, basta encontrar, né? E essa terapia é muito importante para que você possa encontrar essa verdade que existe dentro de você, porque é uma verdade que existe todas essas potências, existe a sua memória, né, sua vontade, tudo voltado para você encontrar esse amor. E quando você encontra, né, Maria e Eunice, você encontra esse amor, sobra, né? Você quer dar de graça esse amor, né? É muito interessante isso daí. Posso fazer mais uma pergunta aqui? Eu queria só dar continuidade naquela pergunta aqui. Quem que fez foi o padre, eu esqueci o nome, né? Padre Rafael. Né? Ele perguntou sobre vou a repetir. cura. Vou repetir a pergunta para todo mundo que talvez tenha chegado agora também. Podemos dizer que a cura não está na busca, mas num encontro consigo mesmo, com um eu interior? Então, eu gostei demais da sua resposta. Aliás, eu sou fã da Maria Clara, eu já sempre falo isso, né? Eu só quero complementar aqui um pouquinho. Bom, olha só, essa pergunta ela é fundamental. Está na busca, porque a busca, como a Maria Clara disse, é uma exigência do ser humano. Todos nós fazemos esse movimento interno da busca, porque é uma condição humana, de amar e ser amado, de reconhecimento, né, de não só reconhecimento, mas de aceitar quem eu sou. Porque esse reconhecimento não é só o outro que precisa me reconhecer. Eu preciso me reconhecer. Eu preciso ser quem eu sou. Então, nós temos aí todas essas potências na nossa alma, como você bem disse, e que faz parte daquilo que nós somos. Então, assim, nós adoecemos muito porque nós vamos nos esquecendo de quem nós somos,
nós vamos nos abandonando em função dessas feridas e desses autoconceitos negativos que se tornam crenças tão fortes como se aquilo fosse a verdade. Mas através da psicoterapia, a pessoa, ela começa a perceber duas coisas fundamentais que eu queria falar aqui. Primeiro, ela começa a perceber que apesar dos acontecimentos ligados aos sofrimentos de família de origem, e que muitas vezes chega aos pais, avós, bisavós, em questões transgeracionais, existiu muito amor, e esse amor não foi reconhecido, inclusive por ela, porque quando você fica magoado com uma pessoa, você esquece tudo de bom, ou quase tudo de bom que ela fez, e fica apegado em um acontecimento, em uma fala, como se todo o resto perdesse o valor. E a partir das feridas, nós deixamos de enxergar muitas coisas boas que vão acontecendo ao nosso redor. Então, o paciente, por exemplo, ele resgata essas vivências de amor. Ele começa a perceber um pai diferente daquele que ele descrevia, uma mãe diferente daquela que ele descrevia, porque ele tinha uma percepção também distorcida desses pais a partir das feridas e do julgamento que ele fez desses pais. Eu falo dos pais, mas pode ser outras pessoas também que fizeram parte do processo dele de autoformação. A gente não pode reduzir só ao núcleo familiar também, mas aquilo é porque ali está na base da formação psíquica, né? Mas ele vai resgatando essas vivências de amor. Não só os momentos onde ele foi amado, mas os momentos onde ele amou. E a alegria que ele experimenta, se emociona, chora, porque é nos momentos de amor que a pessoa começa a descobrir quem ela é, não só pelo amor que ela recebe, mas quem ela é pelo amor que ela dá e pelo que o amor que ela dá é capaz de fazer e de transformar na vida. Ela começa a perceber suas próprias riquezas. E a cada momento que ela vai resgatando, desde o útero materno, infância, momentos tão lindos e nos emociona. Nós, terapeutas, o paciente está lá de olhos fechados, né? Ele muitas vezes não percebe que a gente do lado de cá está vivendo com ele essa emoção. A gente se emociona porque toca a alma, porque somos seres humanos. E aí ele começa a ter consciência do próprio valor e de quem ele é. E na medida que ele se reencontra consigo mesmo, ele vai dando uma resposta que é outra fundamental do ser humano. Todos nós somos chamados a nos tornarmos nós mesmos. E esse processo a gente faz na experiência com o outro, mas é um processo onde nós somos o senhor das nossas vivências, como diz Edith Stein. Nós somos responsáveis pelo nosso processo de autoformação. Então, a pessoa ela tem essa exigência de responder à vida no seu processo de autoformação e de se tornar quem ela deveria ser. Então, uma das grandes angústias que aparece por detrás do uso de psicoativos é a angústia da pessoa se dar conta de que ela não é quem ela gostaria de ser, porque muitas vezes quem ela gostaria de ser corresponde ao verdadeiro eu dela. Então, vão vivendo uma caricatura, né? Eu quero dizer para essas pessoas que quem você é, mesmo que você não perceba, está aí dentro e você pode descobrir. E no momento que a pessoa experimenta essa alegria, ela não tem por que permanecer nesse estado dessa busca de psicoativos. Eu estou falando das pessoas que fazem essa busca no sentido de anestesiar essas feridas, porque podem ter outros movimentos diferentes desses. Mas ela não precisa, por quê? Porque aquelas feridas vão perdendo sentido. Né? Porque ninguém passa pela vida sem ser ferido de alguma forma. Mas o importante é a resposta que nós damos para aquilo que nos acontece. E isso a gente pode mudar. Então, é assim, a mudança ela é a partir do momento em que eu me reconheço e que eu me torno quem eu realmente sou. Esse encontro com a verdade, né? Por muito tempo nós vamos vivendo uma caricatura nossa, né? Caricatura é aquela imagem engraçada nossa, né? Que se você tem uma bochecha evidente, vão fazer você com uma bochechona, né? O nariz evidente, né? Isso daí é uma caricatura nossa, né?
Então, às vezes a gente acaba se acostumando com essa caricatura nossa e acabamos nos afastando cada vez mais dessa verdade, né? Que essa verdade gera em nós uma liberdade interior, assim, de agir, né? Não, as coisas acabam não ficando mais tão pesadas, uma vida leve, né? E encontramos essa verdade, e a mesma forma que encontramos essa verdade, e há uma paz quando você encontra isso, talvez é o mesmo efeito, né? Da droga, que talvez te leva, né, a esse mesmo efeito, porém de uma forma é, branda, né, rápida, né, mas que dali a pouco te faz escravo disso, né? Então, eu vejo que essa busca pela verdade, você se torna escravo, mas você se torna escravo de algo que te faz livre. Hein? É uma coisa até meio contraditória, né? Mas você se torna escravo da verdade ali de uma forma que você vive livre, né? Posso fazer outra pergunta aqui? Pode. Vamos lá. A terapia ADI-TIP é ministrada por vários profissionais? Essa é a pergunta. É uma equipe que trabalha junto, né? A doutora Renate começou esse trabalho em 1975 e desde o início ela começou a descobrir essa possibilidade, essas perguntas, esse questionamento, que ela chama de questionamento socrático, que a pessoa vai descobrindo as respostas dentro dela. E os terapeutas, então, você já reparou, né, que o terapeuta só pergunta na dele, as respostas a própria pessoa vai descobrindo dentro dela. E como ela descobre, vem com muita convicção, com muita certeza, com muita autenticidade. E por isso que tem tanta força de mudança, que você não está colocando uma coisa por cima para tampar. Você está puxando a verdade da pessoa para fora e tratando aquilo que são distorções, que a gente chama de decodificação. Então, é uma equipe que trabalha aqui em Belo Horizonte, nós trabalhamos uma equipe grande juntas, né? Em outros estados do Brasil são equipes menores, mas a gente tem, então, profissionais fora do Brasil também, temos profissionais em vários estados do Brasil, mas aqui em Belo Horizonte a gente trabalha com uma equipe grande junto. Então, são vários Mas isso profissionais que daí, trabalham. no caso dentro da fazenda, você diz, ou para qualquer outro paciente? Não, então, aqui em Belo Horizonte nós temos psicólogos, temos uma clínica, a matriz que é aqui em Belo Horizonte tem vários profissionais que trabalham juntos. Na Fazenda Esperança, tem alguns profissionais, acho que 2 ou 3, que estão lá sempre, continuamente. E tem momentos que vão vários profissionais para atender lá. Então, aí fica uma equipe grande atendendo junto. E em outros estados do Brasil não tem tantos profissionais trabalhando juntos. Tem 2, 3 no outro lugar. Em Curitiba tem a Carol, tem também a Lisiane, tem o Carlos. Tem equipes em vários estados do Brasil. Alguns trabalhando no mesmo local, outros não. Mas nós estamos o tempo todo, por exemplo, agora nós estamos com 4 grupos de psicólogos, 4 grupos de psicólogos aproveitando aí para fazendo estudo de caso, fazendo supervisão direta, para a gente estar trabalhando todo mundo junto no método ADI-TIP como deve ser. Aproveitando, né, esse tempo aí de pandemia, né? Mas eu queria só aproveitar essa fala da Maria Clara bem rapidinho, que ela falou sobre os estudos que a gente está fazendo de pós-doutorado. Estamos no segundo, já estudando muito a questão da fenomenologia em Husserl de Stein, pensando mesmo nessa base de fundamentação sobre quem é o ser humano para esses fenômenos que a gente encontra dentro da nossa prática clínica. E por que eu acho que isso é importante? Quando a gente falou de não reduzir o ser humano nem ao aspecto biológico, nem ao aspecto psíquico, mas reconhecer que se ele tem uma dimensão, que é a dimensão do espírito, que está ligado à vontade, ao querer, à liberdade e à capacidade de posicionar, essa realidade do ser humano, que é a realidade da categoria espiritual, ela pode, pelo posicionamento dele que muda, agir sobre o psiquismo e sobre o próprio corpo, no sentido de realizar mudanças. Então, assim, a gente tem que acreditar que o ser humano, ele tem e ele possui a capacidade de mudar, até pela estrutura de quem é o ser humano, né? Então, ele pode mudar. Isso é uma grande esperança para nós, para a gente não ficar fechado em determinismos
e entrar no desespero quando a gente pensa que não tem nenhuma resposta, nenhuma possibilidade de nenhuma mudança para o ser humano, como aquela pesquisa que a Maria Clara fez com os menores infratores. Sim. Então, E sabe eu vejo... que pode falar. Depois eu quero contar uma história para você que aconteceu ligado a isso. Tá. Não, Pode eu falar só ia comentar sobre a psicologia moderna, né? E a filosofia moderna, na verdade, né? Também, né? Que o próprio o sentido da palavra psique, né? É alma, né? E até mesmo por conta dessa quebra, né? Dessa fugir da verdade, desse cientificismo, né? Tipo, acabou perdendo o verdadeiro sentido da palavra, que o sentido é a alma, né? Então, a gente vem assim, de uma forma assim, que às vezes daí acaba colocando todo mundo ali no mesmo nível, né? E daí acaba não aprofundando tanto, né? Pode contar, Maria, a sua Então, história. a alma vem de ânima, é aquilo que anima, né? Que é aquilo que é Isso, um corpo, um psiquismo animado por uma intenção. Então, quando ela falou da dimensão espiritual, que a Edith Stein vai falar e a doutora Renate também falava, não é tanto no sentido religioso, porque o sentido religioso é uma sim, abertura para fora de si mesmo. exato. Mas é esse movimento do ser humano que busca algo que o transcende, que busca um sentido da vida, que busca realizar algo de bom e que está presente. Então, vou dar um exemplo que agora a gente aprendeu que tem uma hora que termina, né? Então, foi um rapaz que eu atendi quando ele estava na fazenda, ele estava internado, ele estava num centro socioeducativo. E é um rapaz que tinha uma história muito pesada, um menino de 16 anos, né? E a história de vida dele que ele me contou foi o seguinte: o pai dele foi assassinado quando ele tinha 2 anos de idade e a mãe dele se matou quando ele tinha 5 anos de idade. Então, uma história assim trágica. Ele falava assim: eu tenho ódio. Ele falava assim: eu tenho ódio da minha mãe, porque ela me largou sozinho no mundo. Ela se deu um tiro, não pensou em mim, eu só tinha 5 anos, eu fui para a rua, eu fui criada na rua, e aí, logicamente, que ele se envolveu com crime, com droga, com tudo que tinha mais, mas a culpa é dela. Hoje eu sou um bandido, e ele falava, mas a culpa é dela. E esse menino não tinha muito, eu estava ali numa instituição, né, num centro socioeducativo, e eu falei, mas você está muito nervoso, você quer fazer um exercício de relaxamento? Aqui você deita, tinha a cama do médico, eu coloquei a máscara, a venda, faz um exercício e tal. E aí eu fui fazendo um exercício de concentração, de introdução, e daqui a pouco ele foi percebendo momentos muito positivos da vida dele, e foi descrevendo momentos da mãe dele grávida. Olha só, o pai passando a mão na barriga, fazendo planos para o futuro, os dois abraçados, olhando roupa na vitrine. Acho que quando ele liga, eu vou comprar uma bola de futebol, ele vai jogar comigo. E ele foi vivenciando aqueles momentos de amor que ele achou que não existia. E eu também, com a história de vida dessa, falei, gente do céu, como é que esse menino sobreviveu a tanta tragédia? E ele foi vivenciando, e teve um momento que ele falou assim, eu estou me vendo. Aí ele falou, eu estou 2 anos, eu estou correndo no jardim, algum lugar assim da casa dele. Mas o que importa descobrir aqui? Ele falou, é minha mãe que está chegando no portão. Eu falei, mas por que é tão importante? Ela chegou tantas vezes no portão. Ele falou, porque eu estou saindo correndo para abraçar minha mãe que está chegando no portão. Aí eu perguntei, mas para que você faz isso? Ele falou, para quê? Ué, para mostrar para ela que eu gosto dela. Eu falei, mas você não precisava fazer. Ele falou, não, mas eu quis. Eu quis que a minha mãe visse o tanto que eu gosto dela. Olha só que coisa bonitinha. Aí eu falei, e o que você conclui de um menino que faz isso? Ele falou, eu sou bom, né? E aí ele começou a falar isso, chorava. Eu sou bom, eu sou bom, eu sou... Você vê, um menino que me falaram, olha, se aí você der um jeito, é o pior de todos. E esse menino chorava de dizer, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. E eu chorando junto, choro de luto hoje. Bom, aí, o que acontece? Terminou, eu falei que... E isso virou um livro, né, essa história, não só essa história, mas as outras, que chama Por Trás da Máscara de Ferro, mas foi por causa desse menino, porque quando ele terminou, que ele estava cheio de chorando, né, aí teve que vestir a máscara do mal, né, porque não podia sair lá fora chorando, emocionado. 2 semanas depois, eu voltei na instituição. Essa é a parte que é fantástica, né? E ele veio correndo atrás de mim e falou, eu preciso conversar com você, eu preciso conversar com você. Eu falei, o que foi? Ele entrou na sala lá onde era do médico e falou assim, olha, eu estou ficando doido. Eu falei, por quê? Não, porque eu estou com umas ideias, assim, uns pensamentos, assim,
muito doido, umas coisas muito diferentes. Mas o que você está pensando? Olha o que esse menino falou. Sabe o que eu estou pensando, Maria Clara? Eu não sei se a minha mãe me amou ou não me amou, e nunca vou saber, né? Ela já morreu. Eu falei, é verdade. Mas eu estou descobrindo que eu sou livre para amar minha mãe, mesmo que ela nunca tenha me amado. Maria. E isso, eu quase morri. E isso está me dando vontade de sair dessa prisão. Não essa prisão, ó, das grades, não. Essa que eu coloquei no meu Vixe coração. Maria. Vixe Meu Maria, Deus. esse menino deu uma virada na vida. Né? Quer dizer, foi uma sessão. Agora você fala assim, nossa, então essa terapia não é a terapia, é o ser humano. O que foi feito ali é resgatar dentro daquele menino Extraiu o todo melhor dele. Extraiu o melhor. que estava lá. E o menino que se emociona tanto de descobrir que é bom, não deve ser tão ruim assim. Mas ele tinha certeza absoluta que ele era, né? Então são esses milagres, esses pequenos milagres humanos, mas que está aí e às vezes é nesses pequenos gestos, nesse cotidiano, nessas coisas que acontecem no nosso dia que a gente pode aproveitar. E para encerrar, eu estou aqui com o meu assessor técnico, a Mintas, né, dizendo que está faltando 5 minutos, A mas minha, para minha dizer assessora também falou que mas para dizer que todos, assim, todos os profissionais que estão atualizados no método ABITIP, né, porque foram muitos ao longo desses anos, mas todos que estão atualizados e que estão nesse processo de reciclagem contínua, que estão no nível de intermediário para cima, já estão no site, né, da TIP Clean, e sempre as informações, se quiserem, pode perguntar para a gente ou nos outros lugares que tem as filiais, né? Uma espécie de filiais da gente, TIP. só para Tá dar bom? uma finalizada aqui, porque eu acho que essa pergunta aqui, eu acho que até eu não quero deixar passar aqui. Não sei se vocês vão ter tempo também, mas olha, doutora, uma dependência tem ligação com raiz familiar, tipo avó, pai, tio, alguma coisa assim? Existe um estudo, existem vários estudos nesse sentido, falando de talvez de uma origem de alguma influência genética, que famílias onde tiveram pessoas com dependência química ou alcoólatras pode ter mais possibilidade de desenvolver uma dependência Uma química. Então, existe predisposição. uma predisposição, uma tendência, uma abertura, mas não existem as questões encerradas nesse sentido. Mas o que a gente percebe no nosso trabalho é que, na realidade, quando já existia um pai que foi alcoólatra, uma mãe, ou um avô, uma avó, é porque eram pessoas que também tinham feridas emocionais. E existem heranças psíquicas também, não determinadas, como às vezes nos parece o biológico, mas às vezes certas ideias, certos pensamentos, certas distorções que também estão presentes ali na rede familiar. Então, não se sabe se seria o que é o biológico primeiro e depois o psicológico e depois o biológico. Mas esses elementos, eles podem sim ser fatores que predispõem, mas nunca determinados, sempre podem ser mudados. Isso é o mais importante. Entendi. Gente, para finalizar, eu queria agradecer vocês. Para mim, olha, é um dia muito feliz, para mim, marcante na minha vida aqui, estar falando com vocês, tá? Assim, eu até separei uma frase aqui de um livro que eu estou lendo, chamado Liberdade Interior, que é da comunidade, é daqui da editora. Ele é de Jacques Phillips. Ele fala de uma coisa assim que eu acho que vai muito de encontro, nós poderíamos fechar com chave de ouro, né? Primeiramente, da minha parte, assim, ver que a ADI, ela parece que ela tem um olhar para o ser humano como Deus tem um olhar pelo ser humano. Um olhar de que há esperança. Não tem ninguém perdido para isso, né? Vou falar só uma partezinha aqui. Além disso, só se cura uma paixão com outra paixão. Um amor desviado por um amor maior. Um comportamento negativo com um comportamento positivo que não negue, mas assuma o desejo subjacente ao primeiro. Eu gostaria de agradecer vocês e quero me colocar à disposição aqui para fazer lives com outros temas com vocês, porque foi um sucesso a nossa live aqui. Muito obrigado mesmo, né? E falar para você que vive essa ferida, essa dor na sua própria pele, né? Que ninguém é caso perdido, né?
que você eu tenho certeza que a vontade que você tem de viver é maior que qualquer prisão dessa interior aí, tá bom? E olha, melhor vida não há, viu? Deus abençoe, gente. Muito obrigado, viu? Obrigada.